Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma dica para você que quer fazer mudanças na sua vida, para você que está encontrando dificuldades às vezes para se desligar ou cortar determinadas situações, pessoas, conflitos. Então hoje eu gostaria de passar para vocês uma dica, tá? Que eu tenho ensinado para algumas pessoas e tem dado muito resultado. O que você vai precisar para estar fazendo, não seria uma simpatia, seria um corte de contratos kármicos, né? Que às vezes nós nos alinhamos com pessoas, situações ou atitudes que temos, algumas palavras, né? Que às vezes acabamos, né, soltando. Isso acaba que se reflete, né, depois no nosso futuro, em outras vidas, no nosso dia a dia, né? Um exemplo eu vou dar para vocês. Às vezes, vamos supor, você tá lá apaixonada pela pessoa, né? O cara também tá super apaixonado e de repente ele fala assim: "Você vai viver comigo juntos para sempre?" Então, é um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? De acordos e às vezes contratos que nós acabamos às vezes fazendo e nem percebemos, né? Que isso às vezes pode atrasar o nosso processo, às vezes, de relacionamento lá na frente. Então, às vezes, fala, mas isso é uma bobeira, porque quando a gente tá apaixonado, a gente sempre fala essas palavras. Só que isso repercute também. Lembra que eu falo, tudo que a gente fala e joga para o universo, aquela situação fica como meio que amarrada, né? Então é como se você firmasse um contrato com aquela pessoa, aonde você jurou que iria ficar com ela para sempre. E de repente passou o interesse, perdeu-se o amor, aquela coisa toda que sentia, aquela paixão, sei lá o que for. E não interessa mais, o relacionamento acabou. Porém, algumas vezes continua-se puxando, né? Esses contratos, esses acordos, essas promessas que são feitas. Isso vale para essa vida que nós estamos, como também para outras encarnações, que nós não sabemos o que nós prometemos, ou que nós juramos, ou que nós acordamos, né? Isso é ligado a profissional, é ligado a pessoas, é ligado a várias situações. Então hoje eu vou estar ensinando vocês de uma forma prática, tá? Na prática, como estar cortando e eliminando esse tipo de contratos que nós fazemos e que no futuro acabam o quê? Nos prejudicando. O que você vai precisar para estar fazendo essa quebra de contrato? Eu vou pegar aqui, ó, uma folha, tá? Uma folha em branco, tá? Então, que nem eu vou usar hoje para demonstrar para vocês a folha desse caderno. Vocês vão usar, eu gosto de usar lápis, tá? Porque existe atrás da situação eu vou explicar outro dia isso para vocês também. O porquê de estar fazendo com grafite, tá? A importância do grafite na hora de fazer um pedido dentro da parte mesmo espiritual, quando nós pedimos, né, nos trabalhos, nos rituais, nas simpatias. Então existe o porquê de estar usando o grafite, mas isso vai ficar para um outro vídeo, senão ele vai ficar longo e eu quero fazer um vídeo rapidinho para que vocês tenham conhecimento dessa prática de cortar os acordos, contratos, tá? Que nós fizemos e que pode estar nos prejudicando. Então, a primeira coisa que você vai pegar, você vai fazer a data de hoje. Então, vamos supor lá hoje, eu nem sei que dia que é, dia 21. Hoje, então, dia 21, escrever, tá? 21 de janeiro de 2025. Como se você estivesse fazendo um contrato mesmo em cartório. Vamos supor, você vai fazer um contrato, uma carta, você não coloca data, coloca tudo bonitinho? Então é isso que você vai fazer. E você vai colocar ele
remetente, tá? Só um minutinho. E você vai colocar como se fosse o remetente, né? Que no caso, nós vamos jogar essa informação para o universo, tá? Porque nós não sabemos o que nós falamos, o que nós acordamos. Mas o que está em desalinho para você? É a parte afetiva? É a parte profissional? É o dinheiro? O que está em desalinho na tua vida? Então você vai fazer uma carta em relação a isso. Então vamos supor um exemplo. Se for em relação à parte afetiva, não tá dando certo, não fica num relacionamento, ou o relacionamento, né, tá com problemas, é sempre frustrado, sempre traz aborrecimentos. Então, assim, nós nascemos, na verdade, não para viver ruim, para viver bem, em harmonia. Temos os problemas do dia a dia, sim, temos, todos nós. Mas você chegar em casa e você ter um relacionamento que ao invés de trazer acolhimento, trazer amor, trazer compreensão, você só te traz problema, então não está normal, tá? Aí tudo bem, eu corto com ele, mas volto a encontrar outra pessoa no mesmo padrão vibratório. Então existe às vezes problemas que nós amarramos situações e é como assim, eu vou dar um exemplo. Você faleceu, né? A pessoa, você reencarnou e você fez um contrato lá atrás com uma pessoa que você estava no plano espiritual, aonde você ia amar essa pessoa para sempre. Vamos lá, ia amar essa pessoa para sempre. Aí você reencarna e essa pessoa não reencarnou. O que vai acontecer nesse decorrer seu da vida? Provavelmente você não vai encontrar uma pessoa que seja boa para você o suficiente, ou que alinhe com as suas expectativas, se alinhe com você energeticamente, não vai parar em relacionamento, tá? Ou passam uma vida à procura de alguém e é sempre assim, frustrante. É sempre relacionamentos assim, parece que não preenche. Você vai saber se isso você está passando por isso, porque são relacionamentos que a pessoa tem que não preenche, sabe? Sempre parece um vazio, sempre parece que falta alguma coisa, tá? E realmente falta. O que falta? Falta ela encontrar aquele que preenchia ela. Que no caso, vamos supor que ele não reencarnou. Então a pessoa fica com esse vazio, tá? É em relação à prosperidade. A pessoa, por mais que ela batalhe, por mais que ela lute, ela não consegue se reestruturar financeiramente. Então ela sempre tem problemas, ela sempre tem dinheiro, né? Prejuízos. Começa, parece que vai render, pum, cai de novo. Parece, começa que vai render, cai de novo. Então isso também pode ser devido a coisas que você prejudicou ou fez contratos que tinha dívida ou ia cumprir com alguma coisa com alguém. Então como nós não temos a lembrança do que aconteceu em outras encarnações, então nós vamos fazer um contrato para cortar qualquer coisa, tá? Nós vamos fazer que nem se fosse um contrato para cortar qualquer vínculo energético, qualquer coisa que nós prometemos, acordos, contratos, nós vamos cortar isso que foi feito negativo em outra encarnação, em outra vida, para poder começar a fluir essa energia que não está fluindo, tá? Então vamos lá. 21 de janeiro de 2025. Então hoje eu declaro e encerro todo acordo que fiz nesta e em outras encarnações. Encerro contratos, promessas que me impedem de prosperar, crescer, evoluir e me reestruturar financeiramente. Corto todo acordo
que me bloqueia de ter sucesso e elevação profissional ou financeira, tá? Então, isso aqui eu tô dando um exemplo para vocês em relação à parte de dinheiro. Para quem tem dificuldade de desenrolar qualquer situação de dinheiro. Eu falo, o universo, ele é imenso. Tem para todo mundo. Por que que umas pessoas às vezes se destacam mais, outras menos, outras lutam tanto e não conseguem, né? Parece que só patina naquela situação. Pode ser por coisas e acordos feitos também em outras encarnações, coisas que te impedem de abrir os caminhos, de te prosperar, de ter um emprego maravilhoso, tá? Então pode ser por conta desses acordos e contratos feitos, sim. Em relação, se for a parte do afetivo, hoje eu declaro e encerro todo o acordo que fiz nesta e em outra encarnação referente à parte amorosa. Então, acordos, promessas que eu fiz para pessoas ou combinados, qualquer coisa que me ligou a situações do passado, hoje eu encerro através desse contrato todas as promessas feitas para que eu possa ter uma vida amorosa, afetiva, do jeito que sempre sonhei. Você vai escrever isso e no final você vai colocar sua assinatura, que você está ciente disso, tá? Você põe assim, no final você coloca, está decretado, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz o meu para dar um exemplo para vocês. Então lá, hoje dia 21 de janeiro, hoje eu declaro, encerro todo o acordo que fiz nesta e em outras encarnações, encerro cortando promessas, contratos, dívidas e acordos, tá? Que me impedem de crescer, prosperar, evoluir e me reestruturar financeiramente. Corto todo acordo que me bloqueia de ter sucesso, elevação profissional e financeira. Está decretado. Você põe na última linha, está decretado. E assina, né? E assina. Aí você vai pegar essa carta, tá? De preferência, ó, você deixa, quando você for escrever, uma velinha acesa, tá? Desculpe, eu esqueci de falar da velinha. Por quê? Porque a vela, por que eu gosto de trabalhar muito com a chama do fogo? Porque ela queima e ajuda a desfazer todo e qualquer miasma astral, qualquer negatividade. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa frequência do fogo, tá? Porque eu sinto força, mas se você não tem o costume, não precisa acender nada. Só que depois você vai precisar dobrar essa carta, que ela vai ser entregue, e você vai mentalizar bastante, com bastante força, com bastante fé, isso que você está fazendo, isso que você está decretando. E o que você vai fazer? Você vai pegar e pôr fogo, tá? Eu não vou pôr fogo aqui porque está em cima da minha mesa de trabalho, mas você pode jogar dentro de uma panelinha e pôr fogo. Você pode usar a própria vela para queimar isso daqui também, tá? E depois você junta as coisas e que nem se você cortasse. Sabe quando você faz um contrato de locação prometendo, né, que você vai cumprir direitinho os pagamentos, que você está ciente, se você não tiver, você vai ter juros, correção e vai, né, tomar bonito na vida. Então é tudo isso. Depois disso, ó, vocês quando sai passou o seu tempo de locação, passou o tempo do contrato, vocês fazem o que com ele? Rasga e joga fora, porque ele já não tem mais validade. Então é isso, feito isso, ó, queimou, né, rasga ele, feito o contrato, entrega para o universo, rasga ele e queima. Queimou, acabou, está decretado. Todas essas energias que te impedem de crescer, de prosperar, de evoluir, todas as energias que te impedem de ter um relacionamento bom, uma família, tudo que você sempre quis e que por algum motivo lá atrás, né, às vezes, como eu falo, nós não lembramos, mas nós prometemos, então agora é hora de cortar esses vínculos kármicos e energéticos negativos de outras encarnações. Queimou e mentaliza que aquilo está resolvido a partir de hoje, que você pôs data. Então é que nem um contrato. Você vai fazer um contrato bonitinho de locação, você põe data, você põe assinatura, você especifica tudo ali.
Esse daqui é a mesma coisa, você põe data como se fosse um contrato mesmo. Como eu falei, muitas vezes nós fazemos contratos e não cumprimos. Depois a vida se encarrega de nos cobrar. Muitas vezes nós fazemos contratos e não lembramos. Então você fala, não, mas eu fiz, não, você fez? Não, eu não fiz. Aliás, eu nem lembro. Então, pode ser nessa vida, pode ser em outra vida. Teve uma pessoa que falou, você vai ficar comigo para sempre? Eu falei, para sempre é muita coisa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que eu prometo e depois como que vai ser minha vida? Eu falei isso não por não gostar, né? Foi por saber das consequências que pode ter. Então, às vezes nessa vida, beleza, vive-se muito bem tudo junto, mas e na outra? Né? Depois eu afirmei aqui, eu para sempre é muito tempo. É muita vida, né? Mesmo porque depois da morte, não existe morte. Existe morte de um corpo físico, mas o espírito continua. E a promessa também. Então, por isso que eu tô falando que nós acabamos arrastando situações, porque as promessas continuam, tá? Feito isso, queimou, faça uma oração, tá? Para quem você tem fé, para quem você acredita, e jogue essa situação pro universo, imaginando todos os elos e todos os laços que você possa ter feito sendo encerrado. E que dali em diante uma nova vida vai começar. Espero que vocês, para você que já fez, que eu já ensinei para algumas pessoas, tenha dado certo. Para você que vai fazer, depois coloque pra gente o que aconteceu, se deu certo, como que você se sentiu. E às vezes a gente acaba até sonhando, sabia? Com situações que nós vivenciamos no passado e não lembramos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e uma excelente noite para vocês.